Pessoal, sejam todos muito bem-vindos pelo Estudo pela Fé. Eu sou a Sara Roman, estou com o Lucas Oliveira e o Maxwell Freitas. Nós somos do Pelo Estudo pela Fé e a gente está continuando a nossa série, né, de lives sobre templo. Nós estamos na quarta pergunta do templo e semana passada a gente deu um intervalinho, né? A gente conversou um pouco sobre a conferência. Então hoje nós retomamos as nossas lives de todos os domingos às 21 horas. Sobre tempos. Então, só para retomar um pouquinho, né? Primeira live que a gente fez, a gente explicou o que era o tempo, por que foi criado, né? Contamos um pouco da história. E depois, nas outras lives, a gente está conversando sobre as perguntas que são feitas para que a gente possa entrar no templo. Então, o objetivo da gente estar estudando sobre isso é para a gente realmente saber, né, se a gente está respondendo certamente, né? Vamos dizer assim, para o bispo. Mas também para a gente refletir, né? Para a gente buscar um testemunho maior sobre isso, né? Porque acho que as perguntas, elas resumem totalmente o nosso evangelho, né? Elas fazem um resumo do que é o que a gente acredita e o que a gente segue do evangelho. Elas estão dentro dessas perguntas que são feitas para a gente poder entrar no templo. Então, para quem é novo, né? Para quem não sabe, para entrar no templo da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, a gente tem que ser membro da igreja, batizado, né? Membro da Igreja de Jesus Cristo. E a gente passa por uma entrevista, né? Vamos dizer assim, onde a gente conversa com o bispo, e depois com o bispo ou alguém do bispado, né? Ou da presidência da estaca. E a gente reflete sobre algumas perguntas, né? Sobre algumas coisas, se realmente a gente está digno ou estamos também mais próximos de Deus, né? Respondendo essas perguntas. Então, nós estamos na quarta pergunta, e a quarta pergunta é bem grande. Desculpa, eu vou ler um pouquinho, vai demorar um pouquinho porque ela é grande. Mas ela diz assim: você apoia o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como o profeta, vidente e revelador, e como a única pessoa na Terra autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio? Você apoia os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos como profetas, videntes e reveladores? Você apoia as autoridades gerais e os líderes locais da igreja? Então, na verdade, não é uma pergunta, né? São 3 perguntas dentro de uma pergunta, mas que tem todo o mesmo tema. Então, por isso que elas foram colocadas juntas, né? Porque segue uma sequência, né? Você apoia o profeta, você apoia o quórum e você apoia os líderes locais. Então, a gente vai, ao longo dessa live, a gente vai conversar sobre isso. Sobre como que a gente pode saber se a gente apoia, né? Como eu posso saber se eu apoio ou não? É só eu ir lá e levantar a mão, né, no domingo, ou nas conferências e dizer, tô apoiando, tá certo, já fiz a minha parte, já levantei minha mão e tá tudo certo. Como realmente eu posso sentir que eu realmente acredito, né, que existe um profeta e que eles são videntes e reveladores, né? E como eu posso também saber se eu estou apoiando os líderes da igreja a nível geral, né? Como apóstolos, como também a nível local, né? Como o bispo, como os presidentes das organizações, né? Como os da estaca e aí, né? Vai subindo, né? Então, a gente vai queremos conversar com vocês, queremos também saber se vocês têm dúvidas sobre isso. A gente gosta muito que vocês conversem com a gente. Então, coloquem aqui nos comentários, né, o que vocês acham, como vocês acham que é melhor para a gente apoiar ou não, como que a gente pode saber se a gente está apoiando ou não. A gente gosta muito de conversar com vocês. Então, Lucas ou Max, quem começa? Acho que o Max. É por ordem de chegada ou é por ordem de sequência? Depende, né? Eu cheguei por último. Ou por ordem de antiguidade, né? Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Sara. Boa noite, Lucas. Privilégio, uma honra estar com vocês de novo aqui, retomando, então, nossas lives falando sobre as perguntas do templo, né? Hoje trocamos, hoje o Lucas está mais garboso aí, com terno e tudo mais, e eu hoje estou normalzinho aqui, membro normal, sem terno, sem nada, né? Pelo calor que está aqui na minha cidade, apesar da chuva. Então, muito boa a gente começar agora com a questão das perguntas, né?
E como a Sara já colocou, e a gente percebe ao ler a pergunta, né, são várias perguntas dentro de uma pergunta só, e ela está escalonada. Então, eu acho que a gente vamos por partes aqui, dividindo, né? Mas antes, queria falar aqui com vocês, aqui é o Antônio, boa noite, Ala Gramado. O Antônio sempre está com a gente, né? Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Antônio, por sempre sua participação aqui. Pessoal, sejam bem-vindos. Vão colocando aqui de onde vocês são. Compartilhe aqui o que vocês quiserem sobre a nossa live de hoje, no sentido de estar em acordo aí com o que nós estamos tratando, que são as perguntas para o tempo ou coisas com o Evangelho, tá bom? A pergunta fala, né, sobre se nós apoiamos o presidente da Igreja de Jesus Cristo como profeta, vidente e revelador, né? É interessante essa perspectiva, que nós precisamos então fazer o vínculo de quem, vamos colocar assim, preside a igreja, e essa presidência, ela é, portanto, terrena, né? Ele é um presidente da igreja, a igreja está sobre a terra e ela tem uma função eclesiástica, administrativa, financeira. Então, o nome, né, do cargo aí, imposto no sentido gerencial e administrativo, chama presidente, né, o cargo eclesiástico aí. Porém, a pergunta está fazendo um vínculo aí já mais com a parte transcendente, né? Nós queremos saber se você apoia não só o presidente Nelson, como o presidente da igreja. Ou seja, ele detém todo o poder para tomar as decisões como líder da igreja. Mas se você apoia ele, além disso, como profeta, vidente e revelador. Então, é bem interessante essa série, eu acho que ela é bem peculiar, e talvez ela, aqui querendo jogar confete a nós, e do nosso projeto aqui pelo Estudo pela Fé, eu acho que nós estamos aqui entrando com mais detalhes e destrinchando as perguntas, né? Coisa que pouco a gente não vai ver em lugar nenhum, né? Eu acho que a gente pode caçar aí e a gente não vai encontrar o que nós estamos fazendo, porque realmente há muita doutrina, há muita coisa interessante nas perguntas e que elas não são ponderadas, né? Ninguém para um tempinho a mais para ponderar, para refletir, e aqui nós estamos juntos, todos nós, para fazer exatamente isso, de uma coisa tão importante que é as perguntas, porque são elas que vão levar a gente para estar digno ou não de entrar na casa do Senhor, né? Então, veja o quão importante, a gente tem que dar muito valor a essas perguntas, compreendê-las bem, respondê-las bem, porque isso vai demonstrar um certo zelo da nossa parte de falar com sinceridade as respostas e com verdadeiro entendimento, né? Luz e verdade, ao nós adquirimos mais luz, adquirimos mais verdade, ao vivemos mais as verdades, adquirimos mais luz. Então faz parte de nosso entendimento conhecer as coisas que nós estamos respondendo, principalmente sobre as perguntas do tempo. Lá no livro que nós estamos lendo como Clube do Livro, né, que é A Expiação Infinita, o Elder Callister, exato, boa aí, Sara. Nós estamos vendo, o Elder Callister, não sei se eu ainda chamo ele de Elder Callister, ou só de Mon Callister, mas enfim, ele convida a gente a entender a doutrina da expiação, não só com a questão da fé e do sentimento, mas também com o intelecto, porque isso nos ajuda a estarmos mais próximos do Salvador Jesus Cristo e de entender melhor a expiação. E o que eu estou querendo chamar a nossa atenção é exatamente para que, se nós fazemos isso com as perguntas do templo, isso vai estar mais forte, vai aumentar o nosso testemunho, vai aumentar o nosso entendimento, a compreensão das perguntas vai elevar a nossa vontade de segui-las e de responder corretamente. Enfim, muda todo um contexto para as perguntas do templo. Então, voltando, apoiamos então o presidente Nelson, né, o presidente da igreja. Hoje é o presidente Nelson, amanhã vai ser outro, no sentido, né, futuramente, até o próprio presidente ser o Salvador Jesus Cristo, ou seja, até a sua segunda vinda. E aí, então nós apoiamos esse líder eclesiástico também como profeta, vidente e revelador. Então cabe a nós também entendermos o que é cada um. Porque se diferencia profeta, vidente e revelador, é porque então há uma certa diferença dessas palavras e dos seus significados, e como o presidente da igreja vai agir de acordo com esses significados. Ou seja,
quando eu chamo ele de profeta, quando eu chamo ele de vidente e quando eu chamo ele de revelador. Elas podem parecer sinônimos, mas há um pequenozinho detalhe. Existem alguns discursos e existem alguns comentários oficiais de líderes da igreja que vão tratar sobre esse assunto. Então, isso que nós estamos fazendo hoje, eu deixo aqui um convite para todas as pessoas, né? Olhem para as perguntas, se debrucem sobre elas, né? Ouçam aqui as nossas lives, nós já fizemos, né, das 3 primeiras perguntas, compartilhem com seus amigos, porque isso vai ser muito bacana. Ô, Lucas, eu acho que a gente pode, então, entrar na questão aí do que seriam, então, qual seria a diferença, né, de apoiar o nosso presidente Nelson, por exemplo, que é o presidente agora, como profeta, vidente e revelador. Antes de passar a bola para você, eu vou ler aqui o comentário da Luciane Vieira. Penso que apoiar também é defender os chamados pelo Senhor. Não adianta somente não criticar, mas defender os ungidos. A omissão também é um pecado, tanto como aquele que critica. Perfeito, Luciana, muito bem lembrado, sem dúvida alguma. Obrigado pela sua participação, Luciana. Aqui a Catiana já está até com uma fotinha de Israel. Parabéns aí também, Catiana. Precisamos defender também Israel. Pessoal, está chovendo aqui. Se vocês escutaram trovão ou trovões, está tudo tranquilo. Não é um desmoronamento, né? Não está desmoronando minha casa. Olha lá, agora tocou aqui um trovão, mas é só a chuva que está, felizmente, caindo bastante. Lucas, passa a bola para você, então. Está contigo. Se passar um trovão aí, cuidado, Márcio. O senhor falou que a segunda vinda dele seria como um trovão do Oriente para o Ocidente, hein? Então, cuidado aí, Márcio. Bom, boa noite a todos. É muito bom poder estar aqui de novo participando com relação às perguntas que nos levam ao templo, vamos dizer assim, que que nós repassamos a nossa dignidade entrar no templo. E como o Márcio já levantou a bola, e com um comentário muito bom que ele leu sobre o que seria de fato apoiar, certo? Eu quero fazer aqui minha contribuição, tá bom? O que a Lu comentou aí é muito verdadeiro. Apoiar não é simplesmente não criticar, não reclamar, não murmurar. Às vezes vai ser requerido defender. O Maxwell tem problema com os trovões, eu tenho problema aqui com os motociclistas, tá? Então tenham paciência, porque é complicado às vezes, tá bom? Então muitas vezes apoiar significa, às vezes, a gente não murmurar, não criticar os nossos líderes. Aqui a gente vai ver que é um, vamos dizer assim, um repasse da liderança geral da igreja, a primeira presidência, primeiro profeta, primeira presidência, quadro dos 12, e depois os demais líderes gerais e locais. Acho que ao longo da transmissão a gente pode falar um pouco sobre como apoiar ali especificamente cada um desses, mas o apoiar aqui, que em geral, que é o mote da pergunta, que é o ponto central da pergunta que nos dá, que passa a nossa dignidade para ir ao templo, significa essa questão da gente poder ajudar aqueles que são chamados, aqueles que são os nossos líderes. Então vai passar, obviamente, como a Lu comentou ali, sobre não só não criticar, mas defender os nossos líderes, certo? Isso vai ser requerido muitas vezes, tá bom? Mas o que significa em si apoiar? Por exemplo, eu tenho aqui a minha Luz, que está me ajudando aqui a ficar num ambiente melhor para eu poder participar. Eu coloquei embaixo dela, para ela estar mais no alto, um outro objeto que simplesmente só joga ela para cima e poder chegar na altura certa, tá bom? Apoiar é justamente esse ato, você conseguir suster algo, certo? Você conseguir elevar certas coisas. Então, quando a gente diz aqui apoiar, vamos dizer aqui, o profeta, a primeira presidência, o quórum dos 12, demais líderes, etc., etc., é suster aqueles que são escolhidos pelo Senhor, certo? Esse suster vai ter certos, vamos dizer assim, significados no sentido de dar o apoio que eles necessitam para fazer a obra que Deus chamou eles para fazer, e o apoio de ajudá-los em si a fazer a obra, certo?
No caso aqui da primeira presidência, por exemplo, do profeta, às vezes a gente pensa, poxa, mas o profeta ele fica lá em Salt Lake. Normalmente os outros membros dos 12 viajam mais, às vezes são mais jovens do que o profeta, e ele fica lá dirigindo a igreja lá da sede dela, etc, etc. Parece ser muito fácil. Parece, mas não é à primeira vista, certo? Então, requer muito sacrifício, requer muito trabalho desses líderes gerais da igreja, especialmente do profeta, que tem aí já uma idade avançada, no caso do presidente Nelson, tá bom? E só pela idade avançada, mas pelo que é requerido, não só fisicamente, mas espiritualmente da pessoa dele. Há um tempo atrás, quando eu estava na outra estaca, o meu presidente de estaca, ele comentou que ele ouviu numa reunião de treinamento um outro líder dizer que o profeta contou a seguinte experiência entre alguns líderes. Que certa noite ele acordou, que a esposa dele acordou, viu que ele não estava lá deitado, viu a luz acesa e viu que estava lá o presidente Nelson acordado, escrevendo. E aí ela chamou ele, poxa, vamos dormir, já é de madrugada, tal. E aí ele responde o seguinte para ela: não posso, está acontecendo de novo. Como se o senhor estivesse tentando ali dar uma revelação para ele, ele tomando nota dos pensamentos, dos sentimentos, etc, etc. E que aquilo era recorrente, acontecia mais de uma vez na vida dele. Então, o apoio que a gente precisa dar, que passa por não criticar, por não ser omisso, por defender, passa porque justamente eles precisam desse apoio, das nossas orações, não só do nosso apoio na conferência de levantar a mão, mas das nossas orações, de jejuar por eles e assim por diante, porque é requerido deles, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E apoiar, agora num sentido mais prático, assim, que a gente pode dizer, como eu já disse, passa por você orar, por jejuar por eles, mas também por aplicar aquilo que o Senhor passa de ensinamento a eles para nós. Porque é muito bonito a gente chegar aqui, nós aqui do Pelo Estudo Pela Fé, ou vocês que estão ouvindo, chegar aqui e falar, poxa, vamos pensar celestial, vamos amar o nosso próximo, vamos fazer aquilo que o profeta ensinou. Lá o profeta ensinou que não vai ser possível viver nos dias de hoje sem revelação constante do Espírito Santo. Olha que coisa bonita. É ótimo falar, é bonito falar, mas só falar não é apoiar, certo? Para que a gente possa apoiar, então, no caso aqui, o exemplo citado, o profeta, a primeira presidência do Quórum dos 12, a liderança geral, requer que nós vivamos aquilo que eles receberam do Senhor por revelação e falaram para nós, certo? Apoiar, ou seja, sustê-los, não é só suster a pessoa deles em si, é suster o que eles ensinam, o que eles estão representando, e na verdade quem eles representam hoje. O profeta é o representante do Senhor na Terra, ok? Então, simplesmente, a gente só repetir por repetir algum ensinamento, alguma frase bonita que a gente ouviu na conferência geral, em qualquer outro lugar, não é apoiar. Apoiar é quando a gente vive aquilo. Acho que essa é a melhor forma que a gente pode dar apoio aos nossos líderes, é quando nós aplicamos aqueles conselhos que eles receberam por revelação. E vejam que o maior beneficiado disso seremos nós. Não serão nem eles diretamente, mas seremos nós, porque nós vamos receber as bênçãos pela obediência, por viver o evangelho, etc, etc, etc. Então, apoiar é muito mais do que levantar a mão, muito mais do que repetir as frases que a gente ouve na conferência geral, é muito mais do que dizer, olha, o profeta é bonito, olha como o profeta é fofinho. Não, apoiar requer uma mudança na nossa vida. Requer a gente viver o evangelho. Isso sim é apoiar os líderes chamados pelo Senhor. Porque se for só para ouvir ou repetir frases bonitas, isso não é apoio. Isso é só fã-clube. E o que o Senhor quer, Ele não quer um fã-clube dos profetas ou dos líderes. Ele quer que nós nos apoiemos, certo? Então, essa é a minha visão aqui, de uma forma geral, do que significa dar apoio aos nossos líderes.
Então, eu apoio tudo que o Lucas falou. Eu só queria voltar um pouquinho, porque às vezes a gente tem dúvida, como eu acredito que o profeta é verdadeiro? Como eu acredito que realmente ele tem os poderes do céu, né? E para que a gente consiga, né, adquirir esse testemunho, a gente tem que entender por que essa organização da igreja, por que nós temos 12 apóstolos, né? Por que ela existe? Então, lá né, Cristo, a gente se baseia, né? A nossa organização é igual a de Cristo, né? Existiam 12 apóstolos, ele era o cabeça da igreja, né? E tinha os 12 apóstolos que ele chamou para ajudá-lo. Então, quando Joseph recebeu a revelação, foi igual, né? Teria 12 apóstolos que ajudariam, né? Ele foi o presidente da igreja, né, na época, e teria 12 apóstolos para ajudá-lo. E essa organização existe até hoje. E às vezes as pessoas perguntam como é escolhido, né? Como eles são escolhidos? Quem escolhe eles, né? Quem escolhe os apóstolos? Quem escolhe o presidente da igreja? Então, existe na igreja, existe uma organização de que quem se torna o presidente da igreja é o sênior, mas não o sênior de que tem a maior idade, né? Deu uma coincidência que o presidente Nelson, ele é o mais velho de idade, né? De todos eles que estão ali. Mas não é a idade que conta, é o tempo, né? Ou a duração, ou o aniversário de que ele foi ordenado como apóstolo. Então, essa é a data que vale, não é a data de nascimento, mas a data, vamos dizer, do nascimento de que eles viraram apóstolos, né? A data de quando eles foram ordenados apóstolos. Então, espero que o presidente Nelson dure mais ainda muito tempo. Eu sei que ele já está velhinho, né? Talvez é egoísmo, né? Desejar que ele dure ainda por muito tempo. Mas o próximo, né? Quando o presidente Nelson não estiver mais entre nós, será o Elder Oaks. Não também porque ele é muito velho, né? Apesar dele ter 90 anos, mas sim porque ele é o mais antigo, ele é o apóstolo sênior, ele é o mais antigo ser ordenado hoje, né, na igreja. Então, é assim que se organiza, né? E quem decidiu isso? Foi Deus, né? Foi Deus que disse que era para ser assim. Então, quando eles são chamados, como são chamados apóstolos, né? Os 12, né? Na verdade, ali os 11, porque normalmente eles são chamados quando algum falece, né? Acho que eu não conheço nenhuma história de que algum apóstolo saiu sem que ele tivesse falecido. Saiu, né? Só por sair. Eles se reúnem, né? Em oração e eles jejuam, oram, né? E pedem a Deus para que indique qual é o próximo apóstolo que vai ser chamado. Então, não fica muito tempo, né? De vacância, né? Dos 12 sempre está completo o quórum. Então, quando falece algum tempinho depois, não dura muito tempo, ele é chamado um novo apóstolo, que faz parte do quórum dos 70. Então, sempre um apóstolo vai vir do quórum dos 70, né? Que são aquele quórum que tem 70 homens, que são chamados de todo mundo, né? De todas as nacionalidades, também são chamados por Deus, também são chamados através dos apóstolos que oram e chamam essas pessoas. Então, só que a diferença é que os apóstolos, eles são vitalícios, né? Eles ficam até a sua morte. Os do quórum do 12 apóstolos, do 70, desculpa, do quórum do 70, eles têm uma data limite, que é 70 anos. Então, depois que passou 70 anos, eles viram emérito, né? Eles não participam mais, não fazem mais parte do quórum, mas eles são eméritos, vão ser sempre, né? Só que eles não praticam mais o trabalho, eles não fazem mais trabalho. Agora é o tempo deles descansarem, diferentemente dos apóstolos. E o que o Lucas estava comentando, né, sobre o sacrifício que eles fazem, eu estava até conversando com um líder aí do Brasil que estava aqui na conferência, a gente estava conversando sobre isso, né, como deve ser difícil a vida deles, porque há tantas coisas para eles resolverem, há tantas coisas para eles falarem. E eu estava lendo sobre a vida, né, dos apóstolos, e o presidente Holland, né, o Elder Holland, o apóstolo Holland, ele falou que quando ele era presidente da BIU, que ele foi presidente da BIU de Provo,
eles marcaram uma reunião e ia vir 2 apóstolos, né, para essa reunião, que tinham que decidir muitas coisas. Quando ele viu aqueles 2 senhores entrando, ele falou, tá, o Adder Holland era muito mais novo do que ele é hoje, tá, gente? Não é o Adder Holland de hoje, né? Ele era bem novinho quando ele foi presidente da BYU. Ele olhou aqueles 2 senhores e ele falou, nossa, por que eles não estão em casa descansando? Eles estão com uma aparência tão cansada, né? Um semblante, assim, de cansado, já de envelhecido, né? Por que eles não estão em casa? Ele disse que pensou, puxa, eles podiam estar em casa, eles podiam estar, né, tá com a sua família. Por que eles estão aqui? E aí, quando eles sentaram todos na reunião, automaticamente, ele falou, quando eles começaram a reunião, o semblante daquele senhor, ele não falou qual era, né, os apóstolos, se transformou. Ele disse que eles eram pessoas totalmente diferentes. Eles estavam alegres, eles estavam falantes, eles estavam prestando atenção, eles pareciam outras pessoas. E ele falou que ele conseguiu ver nitidamente, claramente ali, que o manto do Senhor estava em cima deles. Se falavam de da matemática, né, do que estava gastando e tal, eles sabiam. Se falavam sobre os números da Bia, eles sabiam. Se falavam sobre, né, os problemas que estavam acontecendo, né, com professores ou com outras coisas, eles sabiam, né, como conversar, como decidir, tomar as decisões. E ele falou que passou todo aquele tempo da reunião. No final, ele estava exausto, o Adder Holland disse que eu estava exausto, falou que para ir para casa, estava cansado de tanto ouvir, de tanto conversar, né, porque são problemas, são coisas assim. E aqueles 2 apóstolos continuavam com aquele semblante, com um semblante assim, de vigor, né? Com energia, com vontade de conversar, de decisões, e não via mais aquele semblante de cansado. E aí ele comenta, né? E ele nem era apóstolo ainda, né? Ele comenta que ele conseguiu ver a mão do Senhor ali naquelas pessoas, naqueles né, apóstolos que estavam ali com eles. E que o trabalho é muito difícil para eles, mas que o Senhor consegue o ajudar. E a gente consegue ver isso. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, eu acho que todo mundo deveria ter uma vez na vida, ver algum profeta, né? Eu já tive a oportunidade de ver 2 profetas, mas eu apertei a mão do Hinckley. E eu me lembro que quando o Hinckley foi no Rio Grande do Sul fazer uma conferência regional, eu estava cantando coral e quando acabou ele falou assim que ele ia cumprimentar. Olha, foi um dia, era de noite já, um dia que estava lotado, um ginásio lotado de gente, ele estava lá, ele já era velhinho e ele falou, eu vou apertar a mão de todo mundo que quiser apertar minha mão. E foi uma fila enorme. Eu fiquei na fila, não sei quanto tempo, só para apertar a mão dele. E eu era adolescente, e eu me lembro que cada pessoa que passava por ele, mesmo ele sendo um velhinho, já tinha mais de 80 anos na época, ele dava um sorriso e agradecia. Ele não tinha eu não vi em um momento ele bravo, ele cansado, ele dizia assim, eu quero sentar. Não, ele estava de pé, o tempo todo de pé, cumprimentando todas as pessoas, né? Cumprimentando todo mundo que queria cumprimentá-lo, né? E, claro, não podia ficar conversando muito, porque tinha uma fila enorme. Mas ele cumprimentava e dava um sorriso, né? Que já mostrava o carinho dele, né? O amor dele pelas pessoas. Então, a gente... é indescritível quando a gente vê eles e não achar, e não ser tocado pelo Espírito de que eles realmente são profetas de Deus, sabe? Se não tivesse o poder de Deus neles, eles não aguentariam. Eles não conseguiriam fazer o que eles têm que fazer, porque é muito, muito trabalho. Eles não conseguiriam viajar, né, mesmo cansados. O profeta, como o profeta Nelson nessa conferência, né, mesmo com dores, ele não conseguiria dar aquele discurso que impossível alguém não ter sido tocado por aquele discurso dele. E ele conseguiu dar mesmo com suas dores e a gente nem notava que ele estava com dor, né? A gente nem conseguia ver. O semblante dele era, né, de vigor. A gente nem dizia assim, puxa, ele está doente, ele está morrendo ou coisa assim. Não, ele estava com um semblante bom, ele estava conversando, falando normalmente, né? Não estava gaguejando, não estava nada, falando normalmente. Então, quando a gente tem dúvidas, né, sobre se realmente o profeta é vidente, revelador, se realmente ele é ordenado por Deus, vamos buscar a história, né? Vamos ver quais são as igrejas que têm essa mesma organização.
como que eles agem, como que, se a gente não tem a oportunidade de ver ele pessoalmente, mas só pela TV, só pelas reuniões, vamos olhar como eles agem, como a gente consegue perceber no semblante deles que eles têm a luz de Cristo. Eu acho que isso ajuda a fortalecer muito o nosso testemunho de que realmente eles são pessoas, né? Foram ordenados, né, por Deus. Muito bom. Deixa eu pegar ler os comentários aqui, que o pessoal comentou bastante aqui. Se eu conseguir mexer aqui, vamos lá. Então, a gratidão aqui. Betina. Aqui Betinho falou, bênçãos do Pai Celestial. A Anne, exatamente, falar até papagaio fala, mas praticar é que é a chave para o verdadeiro apoio à pessoa que o nosso Senhor escolheu e apoiar a Deus através desse homem. Muito bom. Betinho ainda falar, cada dia o Pai Celestial revela a bênção. Obrigado pelos seus comentários. A Catiana, hoje vi post muito interessante no Insta do Mulheres Rainhas. Se os apóstolos soubessem do poder do sacerdócio, eles provavelmente não teriam morrido. Eu não sei que contexto que ela está falando aqui. Os apóstolos originais. Ah, tá. Ok. Legal, não sabia sobre a idade dos 70. É uma curiosidade, né? E mais, aí finalizou. Ainda sobre o apoio, né, eu gostaria de ler algumas citações dos próprios líderes, né, falando sobre a questão do apoio. O Elder Holland, né, ele falou uma coisa bem interessante. Então, aqui abre aspas para o Elder Holland, ok? Ser membro da igreja é uma questão muito pessoal. Toda pessoa é importante. É por isso que trabalhamos com base no princípio do comum acordo. Queremos que todos tenham uma opinião, expressem-na e se unam para seguir em frente. E aí ele explica essa questão do comum acordo, né? Ele fala o seguinte, gosto muito da imagem dos braços erguidos e do significado por trás disso. Ninguém tem de servir sozinho na igreja, seja qual for o seu chamado. Então, ao erguermos os braços e apoiarmos os líderes, estamos criando um comum acordo em que todos nós estamos juntos para apoiar aquele líder, né? Então, o que é um comum acordo? É um acordo em comum, em que nós estamos trabalhando para esse acordo ser sustentado. Ou seja, você concorda e acorda, né? No sentido de ter um acordo em comum de que Deus chamou aquela pessoa e você vai apoiá-lo, né? E aí entra no que o Lucas já falou aqui para nós sobre a questão do apoio. O Elder Gong falou uma coisa bem interessante. Ele falou o seguinte, apoiamos com o braço levantado, mas também com o coração em nossas ações. Apoiamos os líderes da igreja da mesma forma que apoiamos uns aos outros. Sabemos que estamos ligados por convênio. Achei muito bonita essa questão de apoiarmos, então, o braço levantado significa também tem que ser com o coração e com nossas ações. Foi falado aqui, né? Até papagaio fala. Então, apoiar com o coração, apoiar com nossas ações. O Elder Soares disse, ao apoiar os apóstolos, né, ao apoiar então os líderes, você está ajudando o Salvador a realizar sua obra. Sua fé ajuda o Senhor a realizar o que ele transmite por meio de seus profetas e reveladores. O que mais aqui que eu tenho aqui? Fala sobre orar por eles, né? O Elder Tidorf está falando. O Elder Cook. Buscamos de todo o coração ser uma voz unida. Como Core, primeira presidência, tentamos de todo o coração ensinar e descobrir as coisas que o Senhor gostaria que fossem ensinadas neste momento para edificar a fé. Está falando sobre as conferências, né? A questão do apoio também é um voto de confiança, fé e perdão. Então, bem interessante essas noções, né? Esse entendimento do que significa apoiar, suster. E aqui eu faço aqui um convite a todos nós, né? Que nós possamos apoiar os nossos líderes, principalmente os locais. Por quê? Porque é os que você está mais perto, né? Querendo ou não, é muito mais fácil apoiar o presidente Nelson, né? Ele está tão distante, é tão longe, eu nunca consigo ver
nenhum erro dele, nenhuma dificuldade dele, nenhuma, sei lá, se ele respira de um jeito que eu não gosto. Eu não consigo ver essas coisas. Eu só consigo ver o amor e o carinho que ele passa através do discurso, o que é ótimo. Mas o verdadeiro apoio é dos seus líderes locais, no sentido de que eles são os que precisam mais do seu apoio, porque você está fisicamente presente com eles, né? Assim como ele vai precisar também das suas orações. Duas coisas que não estão, elas não são colocadas, acho que as pessoas não se dão conta, né? Primeiro, existe um ser junto com outros seres e para eles vão trabalhar muito para que nós possamos criticar os nossos líderes e não apoiar nossos líderes. Eles ganham com isso. Eu estou falando de Lúcifer e o terço que caiu com ele, as suas hostes. O que ele quer? Ele quer que eu não apoie o meu líder. Ele quer que eu critique meu líder, discute, seja rebelde, né? Até faça oposição ao meu líder. Por quê? Porque a obra não vai à frente. Porque eu não progrido, eu faço meu líder às vezes também não progredir, eu crio um caos, uma energia gasta por uma coisa que não deveria ser gasta, enfim, e o inimigo sai ganhando. Então uma coisa que não é colocada na equação é assim, eu tenho dificuldade com o meu líder, eu tenho uma divergência, eu não gosto de como ele anda, eu não gosto de como ele se veste, eu não gosto de algumas coisas que ele faz, eu não gosto do jeito que ele fala, eu não gosto dos chamados que ele deu na ala ou na estaca. A mulher dele é chata. Eu não confio. A mulher dele é chata, eu não confio nele. Ele é meio orgulhoso, enfim, né? Uma coisa que eu sei é assim, ninguém vai ser perfeito, inclusive o próprio criticador, né? Mas uma coisa que seria necessária a todos nós é entender que aquele líder também é uma ovelha e ele também precisa ser cuidado. Ele também precisa de ajuda e ele precisa de pessoas que estejam lá com ele nas dificuldades dele. Então, apoiar é muito importante porque nós estamos juntos nesse barco, né? As pessoas que às vezes criticam seus líderes e às vezes cavam até buraco com seus líderes, o que elas não entendem é que elas estão cavando um buraco dentro do seu próprio barco. E como diz Brigham Young, todos nós estamos juntos no barco chamado Sião. E a sua ala é o seu barco Sião. Né? A sua estaca é o seu barco Sião. O líder pode ter errado em alguma coisa? Com certeza. O líder pode ter feito algo errado? Com certeza. Mas se não foi algo pecaminoso, algo que foi assim, um procedimento que ele deveria ter feito, uma maneira, às vezes uma maneira de falar, uma maneira de fazer, isso pode ser consertado, isso pode ser refeito, isso pode ser perdoado, isso aí pode ser, enfim, né? Então, apoie os líderes locais que eles precisam da ajuda. E aí agora a segunda coisa que eu acho que é um dos pontos chaves também dessa pergunta. Veja, existiu uma situação que bem na restauração da igreja, prestem atenção aqui que é interessante essa história, muitos não conhecem, né? Mas tentaram matar Joseph, né? Quase ninguém conhece, isso aí todo mundo conhece. Tentaram matar Joseph de diversas formas, né? E uma também das vezes tentaram não só matá-lo, mas tentaram tirar ele da igreja, né? Tirar ele da presidência da igreja. Aqui a Viviane só leu um comentário. Boa noite, peço desculpas, mas preciso sair. Ô, Viviane, boa noite, tudo bem. A gente só perdoa se você voltar uma outra hora e acabar de ver a nossa live que vai ficar aqui no nosso perfil, tá bom? Aí a gente perdoa tranquilamente, até 70 vezes 7. Sem problema, Viviane. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo seu feedback aqui, ter colocado para nós que você tem que sair. A gente sabe das tarefas, né? Domingo à noite é difícil, mas tudo bem, sem problemas. Obrigado mesmo, tá bom? Então, continuando, né? Então já estava, a maioria do pessoal da restauração estava ali junto e por N motivos, um deles pela criação do banco e alguns fracassos financeiros que Nauvoo estava tendo, queriam tirar Joseph Smith então da presidência da igreja, né? E aí, certa noite, chegaram lá e encontraram, estava todo mundo reunido, inclusive, né, os apóstolos, as testemunhas do livro de Mórmon, enfim, aquela galera toda ali da restauração, né? Figurinhas que a gente conhece, né? David Whitmer, Joseph Knight, David Knight, né? Enfim, toda a galera ali das testemunhas e alguns dos apóstolos.
E aí chega, por último, Brigham Young, que também foi convidado para a reunião. E nessa reunião estava acontecendo, então, um conluio, uma combinação secreta para, então, destituir Joseph Smith. E Brigham Young chega de uma maneira clássica, como só ele sabia ser, né, metendo o pé na porta, como ele sempre fazia, e ele diz a frase, né, cortem o seu vínculo com o profeta e vocês serão lançados no inferno. Bem direto e reto, né? Mas o que ele estava querendo dizer? Que não adiantava eles tirarem o profeta da igreja e colocar um outro qualquer. Não, a gente, inclusive, já era escolhido que seria o David Whitmer, né, para ser o profeta da igreja. Só que o que eles não entendiam era a linha sucessória do sacerdócio. A linha de autoridade do sacerdócio. Eles não tinham entendimento disso. Eles não entendiam que ao fazer uma destituição injusta e de domínio injusto, politizada e sem a presença de Deus, dos anjos e realmente da sucessão do sacerdócio, aquilo ali seria em vão, seria falso, seria completamente, enfim, uma outra organização e não a igreja. Então, por isso que ele falou que Brigham Young fala aquela frase, né? Cortem o seu laço com o profeta e vocês irão para o inferno. No sentido de quê? De que a organização da igreja estaria sendo destituída por eles que estavam sendo inspirados pelo inimigo. Então, quando nós lemos a pergunta aqui, eu vou ler ela na íntegra agora, completa, né? Grandíssima que é ela. Você apoia o presidente da Igreja de Jesus Cristo como profeta, vidente, revelador, como a única pessoa autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio? Você apoia os membros da primeira presidência do Coro dos 12 como profetas, videntes e reveladores? Mais para baixo. Você apoia as autoridades gerais e os líderes locais da igreja? Eu tenho a linha sucessória do sacerdócio. O presidente Nelson, presidente da igreja, ele tem todas as chaves. Todas as chaves. Que chaves que ele tem? A chave da dispensação do evangelho, a chave da pregação do evangelho, a chave do Espírito da promessa, ou seja, das ordenanças do templo. Então, o presidente destaca, age sobre as chaves que o presidente Nelson designou aí. O presidente do templo age sobre as chaves que o presidente Nelson designou a ele. O presidente de missão age sobre as chaves que o presidente Nelson designou a ele. Os bispos agem sobre a chave que o presidente Nelson designou a eles para serem juízes em comum. Juiz comum em Israel. Então, veja, todas essas pessoas estão vinculadas ao presidente Nelson, portanto, ao sacerdócio. Então, a pergunta que eu estava falando, se você apoia essa liderança toda e se você entende que há uma linha sucessória do sacerdócio. Se você não apoia o seu líder, significa que você, de alguma maneira, nessa hipótese, não está apoiando o presidente Nelson. Por quê? Porque foi ele que designou por sacerdócio aquele líder. Eu não apoio meu presidente de estaca. Mas quem chamou o presidente de estaca? O presidente Nelson, no sentido aqui de linha de sacerdócio, mas claro, foi Deus, né? Mas eu estou colocando aqui em linha de sucessão do sacerdócio através de homens portadores do sacerdócio com a autoridade devida dada por Deus. Quem chamou o seu bispo? Foi Deus. E quem deu as chaves para ele foi o presidente Nelson. Então, resumindo, toda vez, infelizmente ou felizmente, né, possamos aqui cair em qualquer dilema que for, quando nós não apoiamos o nosso líder, nós não apoiamos, então, a linha sucessória do sacerdócio. Portanto, não estamos apoiando a primeira presidência, nem o Coro dos 12, nem o presidente Nelson. E, em última instância, infelizmente ou felizmente, não vou entrar no mérito, claro que eu acredito que infelizmente, né, nós não estamos apoiando a Deus. Portanto, assim como nós oramos para saber se a igreja é verdadeira, assim como nós oramos para saber se Joseph Smith foi um profeta, assim como nós também podemos orar para saber se o presidente Nelson é um profeta, se o Coro dos 12 é um profeta, se o meu presidente da estaca foi chamado por Deus e se o meu bispo foi chamado por Deus. Irmãos, eu testifico, a gente vai ter a resposta dada por Deus. A gente vai receber um testemunho disso. Recebendo o testemunho disso vai ser muito mais fácil apoiar, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência pessoal minha, né? Depois eu vou ler o seu comentário aqui, tá, Catiana? Eu tinha um bispo e eu era conselheiro dele, né?
E ele tinha muitas tarefas profissionais, portanto, ele era um pouco ausente no seu chamado. E eu não entendia isso. E às vezes eu ficava até bravo. E eu sabia que aquilo não estava apoiando ele. Pelo contrário, eu estava até criticando na minha mente. Eu nunca critiquei externamente, mas na minha mente, no meu coração, eu estava criticando, né? E eu fiz uma oração. Senhor, eu sou conselheiro, eu preciso ajudar o meu bispo, mais do que todo mundo na ala. E eu preciso amar ele independente disso. Irmãos, meu coração mudou. O Senhor, com a sua misericórdia, olha os heróis aqui conosco. Sejam bem-vindos. Meu coração mudou e eu amei tanto aquele bispo. Eu ajudei tanto, assim, o que eu podia fazer, eu fazia por ele. E a gente criou um laço, pelo menos da minha parte, assim, eu acredito que sim, mas eu acho que da parte dele também, a gente criou uma força, um laço tão bom, porque o Senhor me testificou que ele era um homem chamado por Deus e de que eu tinha que estar ali para servi-lo e ajudá-lo. E aquilo mudou o meu chamado, a minha vida, a minha perspectiva e o meu entendimento sobre quem ele era na ala e como ele era meu bispo. Então, irmãos, é possível, nós recebemos um testemunho sobre isso e, de novo, os nossos líderes carecem de nosso apoio. Infelizmente, nós temos muitas pessoas para criticar e poucas pessoas para ajudar. Temos poucas pessoas que vão na sala do bispo, ou no presidente do coro, ou na sociedade de socorro, mesmo que não tenha chamado. A gente vê um discurso muito especial que não importa ter o chamado que a gente tem, ou às vezes não importa nem ter chamado, dá para servir. E chegar então para o bispo, presidente do coro, ou para o presidente da sociedade de socorro, ou da primária, enfim, chegar assim, o que você precisa, o que eu posso fazer para te ajudar? O que a ala está precisando? O que o coro está precisando? O que a sociedade de socorro está precisando? Agora, para criticar, isso aí a gente não precisa nem pedir, infelizmente. Já acontece a roda direito, né? Então, eu falo de uma posição que, é lógico, eu consigo entender isso, eu passo por isso, o Lucas também aqui já passou, mas hoje eu entendo plenamente o quanto... eu entendi isso antes de ir para esse chamado que eu estou, mas é incrível como nossos líderes, eles carecem muito de nosso apoio. Às vezes mais do que a gente imagina, tá? Então, amem seus bispos, que vocês vão ver a ala de vocês mudarem completamente. Então, lendo aqui o comentário da Catiana, para eu passar a bola aqui para o Lucas. Quando um presidente de Estado ou um bispado começa a agir que esteja afetando de forma prejudicial espiritualmente, emocionalmente, não busca consertar isso, acho gravíssimo. Sim, aqui, veja, né? Há líderes falíveis, né? Quem lê os Santos ou quem está lendo sabe de algumas coisas ali que a gente já fica até com o cabelo arrepiado. Mas são as pessoas falhas que o Senhor colocou e o Senhor permite que aquilo aconteça, mas a obra dele não para. Tá? E tudo que acontece, seja na ala, seja na estaca, seja para os nossos líderes, veja, tem uma frase que eu escutei hoje na nossa conferência de estaca que é muito boa, parece clichê, mas ela realmente é um princípio verdadeiro, né? Nada na vida é em vão. Se não é uma bênção, é uma lição. Então, parece até um clichê, mas é verdade. O que eu quero dizer com isso, Catiana? Se aquele líder, ou aqueles líderes, enfim, eles estão agindo em domínio injusto, se eles estão fazendo mal espiritualmente, emocionalmente, os líderes, algumas pessoas, né? Certamente eles vão prestar contas disso. E aquelas pessoas que passarem isso fielmente, aquelas pessoas que passarem por essas dificuldades justamente, no sentido assim, elas não agirem injusto também, e elas não agirem por reflexo ou reagirem mal à situação, elas vão ser muito bem recompensadas, seja nessa vida ou na próxima. Mas, de qualquer forma, o Senhor não vai deixar de atender a elas, né? Então, é possível que líderes façam coisas erradas no sentido, né, de, às vezes, serem um pouco mais ríspidos, rigorosos, às vezes não terem um tato ou um feeling, ou, por fim das palavras, uma caridade maior. É possível, mas
cada caso vai ser um caso, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando há pecado, aí já, né, deve ser destituído com certeza. Mas a questão de modus operandi, às vezes também a gente não sabe como é que estava esse membro, né? Então é muito complicado porque cada caso é um caso, né? Às vezes ele não foi bem, não foi ele que tentou fazer de um jeito e o membro entendeu de outro, enfim, é muito complicado mesmo, tá? Mas que a gente possa confiar no Senhor que Ele não vai deixar a obra dele voltar, Ele vai deixar a obra dele continuar. Flávio, eu amo esse evangelho. Pablo, esse evangelho é perfeito. O Heróis aqui deu uma boa noite para nós. Boa noite, meus queridos, sou meu querido. Hoje tivemos conferência em nossa estaca, foi uma maravilha. Aqui também teve conferência, tivemos a participação do Elder Op, né, o 70, que ele é registrador, inclusive, do Templo de Campinas aqui. Juliana falou, concordo. Lucas, tá contigo. Perfeito, Max. Se eu não me engano, o 70 que foi isso, se eu não me engano, acho que ele foi presidente de missão do meu irmão, presidente Op, se eu não me engano, foi ele. Mas muito bom. Eu quero pegar ainda um pouco desse gancho que você estava falando, só antes de fazer que a menção mais uma vez honrosa aí ao nossos amigos do Heróis e Mais, o Tony e o Elvis, para quem gosta de cultura pop em geral, vai lá no canal deles, no Instagram deles e acompanha, porque é conteúdo de primeira para quem gosta desse tipo, como eu e o Maxwell. E Sara, a gente tem que convidar eles para um episódio aí do Escritor Sud, tá? Que eles escreveram, recentemente eles participaram de um projeto escrevendo trecho de um livro a respeito de cultura pop em geral, mas de cultura, sobre guerra cultural, melhor dizendo, e seria uma ótima tê-los aqui conosco no episódio aí do Conheço o Escritor Sud. Já fica aqui o convite mais uma vez, tá bom? Enquanto o Maxwell falava, eu lembrei de uma história, eu não me lembro agora onde eu li, tá bom? Eu não sei se foi naquele manual antigo do Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, que aí tinha aquela série que começou com Joseph Smith, que era aquela capinha branca, né, em volta, e aí tinha foto do presidente da igreja e passava o ano estudando aquele manual na aula do Quórum e da Sociedade de Socorro. E aí, se eu não me engano, foi no do presidente Kimball. Se eu não me engano, foi lá que eu li, tá? Que conta uma experiência muito interessante a respeito de apoiar a liderança e de conhecer os líderes, certo? Lá conta a respeito de uma pessoa que conhecia o presidente Kimball na época em que ele servia como secretário da estaca dele, certo? E aí, quando ele é chamado para servir, se eu não me engano, como autoridade geral, como membro do Quórum dos 12, ou como profeta, agora eu não lembro exatamente em qual desses dois chamados, a pessoa ela relata assim, falando uma para outra, que depois virou essa história, né? Falando mais ou menos o seguinte: puxa vida, se eu soubesse que aquele Kimball, que era o nosso secretário da nossa estaca, ele fosse virar o profeta ou um apóstolo, eu teria feito algumas coisas diferentes com ele, né? Teria tratado ele de algumas formas diferentes. E eu acho interessante essa história, primeiro porque a gente fica com aquela coisa, né? Poxa, se a gente soubesse quem seriam as pessoas que estão ao nosso redor, a gente talvez ali com interesse por trás trataria os outros de forma diferente, né? Mas não tanto vamos dizer assim, pela posição que a gente vai ocupar, certo? Vamos olhar essa história talvez de um prisma um pouco diferente além desse. Essa pessoa que falou isso conhecia, vamos dizer assim, pormenores, a personalidade do presidente Kimball, as qualidades, as virtudes e também as fraquezas do presidente Kimball. Talvez ele não gostava de, como o Maxwell citou mais cedo aqui como exemplo, da forma como o presidente Kimball respirava nas reuniões e etc, etc. Ou não gostava da forma como o presidente Kimball agia ali como secretário da estaca ou qualquer outra coisa do tipo. Vejam, a gente está falando de um homem que foi chamado para ser profeta. E
Os ensinamentos do presidente Kimball são excelentes. Você abre o livro lá e talvez o do Kimball seja um dos mais famosos que a gente tem até hoje, não à toa, porque ele fez um grande trabalho, certo? Mas reparem que mesmo uma pessoa dessa estatura, mesmo um homem tão bom como ele foi, ele não era livre de erros e de falhas, certo? E a pessoa que talvez tenha contado essa história, que tenha participado disso daí, tenha contado essa questão, poxa, teria tratado ele melhor, talvez tivesse alguns motivos, talvez justos até, para em algum momento ter ficado reticente com o presidente Kimball em alguma fase da vida, ou era a própria pessoa. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: todas as pessoas, o nosso bispo, o nosso presidente de quórum, o nosso líder de missão de ala, passando por todos os cargos até chegar no profeta, são pessoas mortais como nós. A gente não pode esperar deles a perfeição em tudo. Eles estão passando pelo mesmo teste que nós estamos passando nessa vida. De que se nós vamos ser fiéis ao Evangelho, se nós vamos ser fiéis a Jesus Cristo, se nós vamos viver os nossos convênios que fizemos com Deus. E todo mundo passa por provação. Todo mundo tem algo a ser lapidado na própria pessoa. Tá certo? Então vejam, o profeta Joseph Smith, que talvez aí seja o maior de todos os profetas dessa dispensação, já que foi ele quem iniciou o trabalho de restauração da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Ele era um homem que tinha falhas. A obra que ele começou e que ele levou adiante era tão grande e tão pesada para um homem mortal que às vezes essas falhas refletiam justamente enquanto ele servia como presidente da igreja. A gente não pode exigir, mesmo de Joseph Smith, de Russell M. Nelson, do bispo Maxwell Freitas, do bispo Chico José, que eles sejam perfeitos como Jesus Cristo é, certo? Nós somos homens falhos, todos nós. E a gente precisa entender isso. Então, desde o bispo, desde o presidente do quórum, desde o líder de missão da ala, até o profeta, nós vamos encontrar falhas talvez nessas pessoas, talvez até na hora de exercer o chamado. Talvez alguém esteja pensando, poxa, Lucas, mas você está falando que é possível que o presidente Nelson erre em alguma coisa no chamado dele como presidente da igreja? Talvez. Joseph Smith, em alguns momentos, teve falhas. Só lembrar da questão das 116 páginas. Tudo bem, era um homem muito mais jovem, sem tanta experiência quanto o presidente Nelson, etc, etc. Mas era o profeta da restauração, que iniciou todo o trabalho. Isso não significa que ele está guiando as pessoas para o abismo. Às vezes a gente pensa, aquela famosa frase, certo? De que Deus nunca vai permitir que um profeta chamado por ele guie o povo para a apostasia, para as coisas que não fazem parte do evangelho. E às vezes a gente pensa o seguinte, que aquela pessoa se tornou perfeita para fazer tudo. Ou então, que tudo que ela vai fazer, desde como ela vai colocar o garfo no prato e levar à boca, até a chamar um presidente de estaca, ele vai ver o Senhor em pessoa dando instruções de como fazer isso. Não é bem assim. Essas pessoas, como eu disse, estão passando pelo mesmo teste que nós estamos passando aqui, que é o da mortalidade, que é vencer os nossos desafios, etc., assim por diante. Então, reparem que essas pessoas, não por intenção delas, mas porque elas têm fraquezas, assim como nós, às vezes pode acabar errando em alguma medida dentro do próprio chamado que ela exerce. Agora, isso não significa que ela está guiando de propósito aquela pessoa para a congregação ou a igreja toda para a apostasia. Reparem que essa frase ela vai fazer sentido se for o desejo, vamos dizer assim, do profeta levar as pessoas para a apostasia. Isso o Senhor nunca vai permitir. Mas quando Joseph Smith, como está lá no Santos, retrata alguns pequenos erros, até por conta da falta de experiência ou por conta da dificuldade que era ter que levar em si aquela obra, erros que ele cometeu ali em lidar com certas situações, não era a intenção dele levar o povo em apostasia. Tanto é que ele não deixou isso acontecer, como está aí a história do Maxwell representada. Então,
o que eu quero dizer aqui no foco central é todos os nossos líderes, desde esses que a gente conhece na nossa ala e que a gente vê as falhas mais perto, até o presidente Russell M. Nelson, não são perfeitas. E aí é fácil apoiar quem está a centenas de milhares de quilômetros, que a gente só ouve às vezes na conferência, e às vezes a gente não conhece a personalidade. É fácil apoiar assim. E que tem todo aquele apoio geral, vamos dizer assim, dos demais membros da igreja. E às vezes é mais difícil apoiar o teu bispo que está ali, que é teu vizinho, que tem, que você conhece a personalidade dele, que você conhece as fraquezas, as virtudes e assim por diante. Todas as pessoas têm falhas. Ninguém é perfeito ainda como Jesus Cristo é. E a gente precisa entender isso. Agora, essas falhas, elas estão sendo trabalhadas tanto pelas pessoas, essa é a minha esperança, desde o presidente Nelson até o líder de missão da ala, para que seja vencida essas falhas. E para que a obra, no chamado que ela esteja lá ocupando, vá adiante. E o nosso dever de apoiar, como está aí na pergunta, voltando aqui para o tema central, é saber separar o homem falho, carnal, que todos nós somos, daquela parte do homem que busca a Deus justamente para fazer com que a obra dele avance. Então não importa se é o bispo, se é o presidente da estaca, se é o 70 de área, se é o presidente da área, se é o presidente da igreja. Todos nós estamos trabalhando para vencer as nossas fraquezas e nossas dificuldades. E quando nós estamos lá exercendo o nosso chamado, a gente tenta ao máximo fazer a vontade do Senhor. Mas às vezes por nossos erros, por nossas fraquezas, por não saber, às vezes como ouvir em todos os momentos o Espírito, às vezes a gente acaba errando. Mas isso não significa que alguém esteja guiando outros para a apostasia, tá bom? A gente tem que aprender a lidar de que o homem que está lá servindo com as chaves do sacerdócio, ele está tentando se arrepender dos erros dele e melhorar a personalidade dele, assim como eu e você que está lá apoiando a mão na reunião sacramental, na conferência de estaca ou na conferência da igreja. Se a gente olhar as pessoas do líder menor ao líder maior com esses olhos, com os olhos de Cristo, a gente vai entender e vai deixar passar, às vezes, aquele sentimento de crítica, de murmúrio, de reclamação, aquele sentimento de, mas o meu bispo fez isso, aquilo, outro. Pode ser que ele tenha errado. Pode ser que o presidente Nelson erre, talvez, em algum detalhe do chamado dele. Pode ser que você erre no seu chamado também. Mas a gente precisa olhar e ver que por trás desse erro existe ali uma pessoa tentando fazer a obra do Senhor e que precisa ter paciência com ela, assim como nós precisamos de paciência da parte do Senhor também. E só para puxar a sardinha para o meu lado, né? Não é só o sacerdócio, né? Lá fala líderes. Então, líderes engloba as mulheres também. Então, inclui a presidente da primária, a presidente das moças, né? A presidente das moças da primária, né? Os líderes de atividade, né? As mulheres têm um monte de chamados que também são chamadas como líderes. Então, inclui elas também, né? Se nós estamos apoiando como maridos, como filhos, como membros da igreja, né? Como membros daquela organização. Se nós também estamos apoiando elas, né? Quando elas fazem as suas, né, os seus pedidos ou quando elas estão nos seus cargos, né? Eu acho que deve ser muito difícil ser presidente, principalmente da sua Socorro. Ela fica ligada diretamente com o bispo, né? E não é um cargo fácil. E a gente tem que lembrar uma coisa, né? Que o nosso clero, né? Ele é voluntário, né? Tudo é voluntário, né? O bispo, ele tá lá, aí diz, puxa, o bispo atrasou e eu tô aqui esperando, ou o conselheiro atrasou, ou não, a presidente da primária marcou e não tá aqui, né? A gente tem que lembrar que todas as pessoas, né? Elas têm uma vida fora da igreja, né? Elas têm uma família, elas têm filhos, elas estudam, elas têm seus trabalhos, elas têm as suas casas para cuidar e elas estão doando o seu serviço, doando o seu tempo para a igreja e para as pessoas, né? Elas estão fazendo o que diz no segundo mandamento, né? Amar as pessoas. Elas estão amando as pessoas, servindo elas nesses chamados.
E é totalmente gratuito, e às vezes as pessoas até gastam seu dinheiro, né, para chegar até a capela. Nem todo mundo mora do lado da capela. Tem que pegar seus carros, gastar gasolina e pegar um Uber, tem que pegar um ônibus para chegar até lá. Muitas tiram, né, dinheiro do seu bolso para fazer papéis, para fazer coisas, né, na primária, para, né, bala, coisas, né, doces para as crianças. Então, tudo isso a gente tem que saber, tem que lembrar, né, e observar isso, né, nas pessoas, né, que são todos, elas são falhas, como falou o Lucas e o Maxwell, com certeza são, né? Eu sou muito falha, eu fui presidente da primária, tenho certeza que eu fiz muitos erros lá, mas eu fiz tentando acertar, não foi de propósito, não foi porque eu queria destruir a primária, porque eu queria que aquelas crianças se afastassem, né, que eu queria prejudicar elas. Foi tentando acertar, e talvez nem todas, né? Nem eu não agradei a todo mundo, e é normal, né? Mas faz parte, né, da nossa aprendizagem. E às vezes as pequenas coisas também no apoio, né? Duas semanas atrás, mandaram um e-mail para mim, para minha família, e disseram: olha, esse mês a gente vai limpar a capela. Então, até as pessoas acham, né, que aqui nos Estados Unidos ninguém limpa a capela. Não, todo mundo limpa a capela. Não tem, né, empresa de limpeza que fica limpando toda semana. Os membros que limpam toda semana e são divididos entre os membros, entre as alas que frequentam aquela capela. E quando eu fui olhar a lista, não tinha isso, eu tinha um rapaz, um senhor, um homem, né? Não tinha nem a família, não era o nome da família, era só um. E tinha várias coisas para fazer. E eu tinha jogo de futebol das minhas filhas, né? Eles começam às 8 da manhã e normalmente vai até às 10, né? 2 horas para limpar a capela. E os jogos das minhas filhas começavam às 10h30. E eu me lembrei quando eu conheci o bispo, ele veio na minha casa e ele falou assim que ele tinha uma grande dificuldade na nossa aula, que as pessoas não queriam servir. E quando eu olhei aquele e-mail, vi que não tinha, só tinha um rapaz, né, um homem, né, que estava escrito para limpar toda aquela capela, que não ia conseguir limpar, ia ficar, né, muito tempo lá limpando. Na mesma hora eu falei pro meu marido: vamos limpar a capela? E o meu marido falou: que horas é? Eu falei: mas a gente vai poder ficar muito tempo, que tem que levar as meninas, porque o meu marido é o técnico, né, então meu marido tem que estar lá também no jogo. Então eu falei: não vai demorar, a gente vai fazer, a gente leva as crianças nos ajudam e tal. E a gente chegou lá e só tinha realmente esse rapaz sozinho. A família dele, ele tinha filhos pequenos, a esposa ficou com os filhos pequenos, né? Porque iam mais atrapalhado que limpar, porque eram muito pequenininhos. E ele estava sozinho. E a gente foi lá rapidinho, minhas filhas ajudaram, todo mundo, né, ficou feliz e tal. A gente foi lá e conseguiu ajudar. E deu tempo, o horário certinho da gente conseguir terminar. Só tava a minha família e mais esse rapaz. Limpar toda a capela e deixar pronta para que no domingo tivesse né, limpa, para que todo mundo pudesse usar. E aquilo me deixou tão feliz, e minhas filhas ficaram tão felizes, né, por ter ido lá limpar. Elas diziam para minha mãe: eu fui lá limpar a capela, vovó, eu limpei a capela, né? Elas estavam muito felizes. E aí eu me lembrei, né, do bispo dizendo que ele não tinha ajuda, que eu como uma membro da igreja e como membro daquela ala, eu tinha que apoiar ele, porque ele falou que ele não tinha apoio. Isso era meu papel de apoiá-lo, já que as outras pessoas não estavam querendo. Fora que eu estava dando exemplo para minhas filhas, né? Não adianta eu dizer: vocês têm que fazer, para meus filhos, né? E eu não fazer, né? Eu ia ficar em casa dormindo, ou não vou limpar, porque eu vou limpar a capela, já tenho tanto trabalho, vou lá limpar a capela. Só que no outro dia foi tão bom chegar lá e a capela tá toda limpa, né? Tá cheirosa, tá limpa, todo mundo tudo organizado, que eu falei: nossa, eu fiz isso para mim, eu fiz isso para Deus, mas eu fiz isso para mim também, porque eu uso esse lugar, né? E eu gosto de estar num lugar que tem um ambiente limpo. Então, são em pequenas coisas, a gente não precisa fazer grandes coisas para o bispo ou para os líderes, né? Dizer que eu vou fazer isso e aquilo. Às vezes são pequenas coisas que são tarefas que às vezes os bispos não conseguem, as presidentes não conseguem, de uma pessoa que possa ajudar, de uma pessoa que possa ficar no último, né, até o final para fechar uma cadeira, né, para juntar um lixo, para ver se todas as luzes estão apagadas. São coisas simples que a gente pode demonstrar o nosso apoio aos nossos líderes, né? A gente não precisa fazer grandes coisas para mostrar isso. E a gente demonstrando essas pequenas coisinhas para as pessoas, né? Fazendo essas pequenas coisinhas, não só para os líderes, mas para Deus, que faz a diferença na nossa vida. Tenho certeza, como eu teve um sentimento tão bom de ter ido lá
limpar, até porque eu tenho tendinite, fiquei com dor de tanto passar aspirador, mas tá tudo bem, tudo bem. Depois, no outro dia, eu fiquei feliz de estar lá limpo. Eu tenho certeza que vocês vão ter esse mesmo sentimento quando vocês, em vez de ficarem botando obstáculos na hora de servir, se vocês simplesmente servirem, né? Que seja para dar um exemplo para os seus filhos, seja para ser caridoso com seu bispo ou com suas líderes, ou de auto se beneficiar, né? Fazendo uma limpeza no banheiro que depois tu vai usar e vai, né, vai ter um lugar bom para te poder usar. Então, acho que a gente tem que sempre pensar nisso, né? Quando a gente pensa em apoiar os líderes e todos os líderes, né? Não só os sacerdotes, que esses meninos estão puxando para o lado deles, eu vou puxar para o meu. Para as meninas também, né? Para as líderes da Socorro e das moças e da primária e as líderes em geral, as mulheres também. Muito bom, eu acho que a gente vai finalizando aqui, já são 2h23. Eu acho que eu vou finalizando, eu vou falar minha fala e aqui eu já vou ter que sair. E aí depois, então, se vocês quiserem finalizar. É muito bom o que a Sara colocou, é muito importante. Realmente, na verdade, a gente puxou a sardinha não, viu, Sara? Eu falei líderes em geral ali, falei da Sociedade de Socorro. A Sociedade de Socorro e Coro, né? São aí os braços, é um ponto principal da ala. Mas, enfim, todas as organizações são importantes porque todas fazem parte da engrenagem, todas juntas fazem a engrenagem da ala funcionar. Se uma engrenagem falha, todas as outras falharão também. Só para concluir o que a Sara estava colocando, eu trouxe aqui, quem percebeu, eu trouxe algumas percepções que às vezes elas não entram na nossa percepção. O porquê eu não sei, mas falei, por exemplo, da linha do sacerdócio, da linha de autoridade, né? Que é o que tem tudo a ver com a pergunta 4. Se a gente lesse ela ao contrário, né? Você apoia os líderes da igreja, locais e gerais? Aí, de trás para frente, né? Você apoia o Coro dos 12 Apóstolos? Você apoia a primeira presidência? Você apoia o presidente Nelson? Com toda a linha do sacerdócio. A Sara estava falando sobre servir. As pessoas não percebem que quando elas negam o servir, ou elas não querem servir, ou elas estão com dificuldade de servir, elas estão dizendo não para Deus, e não é para o bispo, ou para o coro, ou para a Sociedade de Socorro, ou para a primária, enfim. Porque é o seguinte, por exemplo, o bispo convida você para discursar. Aí você fala, eu sou tímido, eu sou não sei o que, tará. Mas, quando você estuda o discurso, quem é que vai poder te ajudar? Quem é que vai aumentar teu testemunho? Quem vai poder te dar revelação, inspiração e te dar coisas sobre esse discurso? Vai ser o Espírito Santo. Então, na verdade, é uma oportunidade de você ter uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, através daquele discurso. E aí, você recusando, você vai tirar essa oportunidade de ter essa experiência. Você vai recusar um chamado. Ok. No chamado, o que você iria fazer? Você iria servir ao seu próximo, servir os filhos de Deus, você iria buscar fortalecer a si mesmo para poder fortalecer ao próximo, você ia poder desenvolver habilidades e dons, não só para você, mas ajudar os outros também a desenvolver. Enfim, uma série de fatores onde o Senhor ia te utilizar como ferramenta na mão dele, portanto você também iria crescer, porque o Senhor vai lapidar as ferramentas dele. Toda vez que nós nos damos a oportunidade de sermos ferramentas na mão do Senhor, o Senhor não vai usar ferramentas tão ruins. Então, a gente é ruim, mas ele vai aprimorando a gente porque a gente vai permitindo que isso aconteça. Né? Então, nós que somos as ferramentas dele, vão se aprimorando, vão se tornando melhores. Né? Ao passar do tempo, ao passar de nossa humildade e de aceitar, então, os chamados. Então, as oportunidades que a gente vai tendo, se a gente vai negando, a gente não está prejudicando o bispo, ou o presidente da estaca, ou o coro, a Associação de Socorro Primária, ou, por exemplo, eu tenho rancor, raiva do bispo, do presidente da estaca, da presidente da Sociedade de Socorro, da primária, enfim. Se ela me chamar para chamada, eu não vou aceitar não, porque eu não gosto dela, ou dele. É você que está perdendo a oportunidade de servir ao Senhor. E veja, a partir do momento que você se nega e se bloqueia a ter a oportunidade de servir, porque você tem raiva, rancor, mágoa, alguma coisa mal resolvida com alguma outra pessoa, esse sentimento você está colocando como prioridade, ao invés de ser Deus.
presidente Nelson disse na conferência agora, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidinho, sem tomar muito tempo. Ele deu o discurso fantástico, né? O Pensa em Celestial, né? E nesse discurso, algumas pessoas, não sei se perceberam, ele falou sobre os vícios, né? Eu não vou conseguir pegar aqui, vamos lá. Mas eu meio que decorei. Ele fala sobre que a gente não pode ter vícios, né? Se forem videogame, jogos de azar, bebidas, drogas, pornografia. E ele fala raiva. E aí ele explica por quê. Porque se essas coisas são o nosso escape, ou são as coisas que nós buscamos consolo, isso se torna o nosso Deus e não o próprio Deus. E isso está errado. Então, veja, se a gente coloca então nossos sentimentos, o nosso orgulho, a nossa raiva, o nosso rancor, a nossa mágoa, qualquer coisa, em frente a aceitar os chamados, estamos bloqueando que Deus que a gente tem a oportunidade de Deus nos usar como ferramenta e estamos colocando esse nosso sentimento, que não tem nada de bom, como o nosso Deus, porque estamos seguindo a Ele e não o que Deus pede. Porque o que Deus pediria? Que você perdoe, que você reconcilie, que você pense celestial e faça uma boa decisão, né? Então, a gente precisa ter essa maturidade de que, beleza, você não gosta do seu líder ou da sua líder, olha, tudo bem, vamos deixar isso para segundo momento, vamos trabalhar isso, mas aceite o chamado, aceite a designação, porque isso vai te fazer bem, o Senhor vai te usar, você vai aumentar seu testemunho, você vai estar mais perto de Deus. Agora, toda vez que você negar isso, você vai se afastar. As pessoas não estão percebendo isso, as pessoas não percebem isso. Ah, e olha lá, eu não gosto desse bispo, eu não gosto desse presidente do COR, eu não gosto dessa presidente da Sociedade de Socorro. Se ela me pedir alguma coisa, se ele me pedir alguma coisa, eu não vou fazer não. Né? E aí a pessoa está achando que está abalando, ela está, nossa, tá tudo bem. Não está tudo bem. O Elder Godoy, né, no seu discurso também da conferência, deu muita explicação sobre exatamente esse tipo de pensamento, esse tipo de estilo de membro, né? E aí, então eu convido aí a gente quiser depois dar uma estudada sobre esse discurso. Então, irmãos, possamos aceitar aí os convites dos nossos líderes, mesmo quando a gente ainda não vai muito com a cara, aquela história que fala aqui no Brasil, né? Ai, meu santo não bate com Deus. Né? Fala-se aqui no Brasil isso, né? Mesmo que às vezes teu santo não bata, a igreja não é dele, ou não é dela. Aquela organização não é dele, ou não é dela. Faça por Cristo. Faça por Deus. Faça por você, porque é você que vai ganhar o seu melhoramento. Então, pessoal, eu vou ter que sair, então eu já me despeço aqui. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez com a Sara, com o Lucas. Sigam o nosso perfil aqui pelo Estudo e pela Fé. Sigam o nosso canal no YouTube também, temos um canal lá. Boa noite, Ana Carvalho. Sigam o nosso canal no YouTube. Nós também temos um site onde temos lá artigos, temos bastante coisa sobre, sobre o Evangelho. Convidamos você a ler nossos artigos, temos bons escritores lá, né, pelo estudopelafé.org. E, esqueci mais uma coisa, temos o Clube do Livro. Para quem quiser, depois no nosso perfil ali tem mais explicações, ou entra no nosso chat, manda uma mensagem. Estamos lendo o livro que a Sara já demonstrou hoje, e ela vai demonstrar agora de novo, que é V321. Aí, ó, A Expiação Infinita, do irmão Callister, tá bom? É um livro muito bom, muito especial, e vai nos ajudar. Então, por hoje, o meu boa noite. Obrigado mais uma vez, pessoal. Até mais. Bom, pode encerrar, Lucas. Pode encerrar. Fazer minha último comentário. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Acho que o essencial já foi falado nessa última hora aí que nós estamos juntos. Só refazer o apelo do Max, do pessoal poder seguir a gente aqui no Insta e também lá no YouTube, tá? Se vocês puderem divulgar com outras pessoas, a gente agradece bastante. Vai ajudar a crescer aqui a nossa produção, nosso canal, nossa página, poder atingir mais pessoas com as mensagens do Evangelho, de acordo com aquilo que nós preparamos. Enfim, sintetizando tudo, Sara e demais, apoiar é muito mais do que levantar a mão na conferência ou dizer que apoia.
Apoiar os nossos líderes, apoiar o Senhor na obra dele é ação, é fazer algo. Tanto é que apoiar é um verbo, é ação, não tem como. Então, muito mais do que falar, muito mais do que levantar a mão, a gente precisa agir de acordo com o que significa apoiar, que é sustentar aquilo que a gente está apoiando. Significa a gente colocar para o alto e firmar aquela coisa que nós apoiamos, que no caso são os líderes em si. Eles não são perfeitos, desde o profeta até o líder, vamos dizer, entre aspas, menor da ala, desde o profeta até o presidente do quórum dos diáconos, citando aqui duas pessoas que têm chaves nas mãos, no caso aqui o profeta que tem todas. Nenhum deles é perfeito, nenhum deles sabe todas as coisas, nenhum deles já é exatamente como é Cristo, nenhum deles sabe tudo ou o que fazer em todas as coisas nos chamados deles. Mas são pessoas que estão lá chamadas por Deus, que estão lá tentando fazer a obra do Senhor ir avante. Talvez algumas desses líderes que nós temos está em processo de conversão, assim como nós. No fundo, quem não está num processo de conversão? Até o profeta, que talvez seja a pessoa mais convertida hoje da Terra, está no processo de conversão também. Todos nós estamos nesse mesmo caminho. Uns mais à frente, por conta de tempo, de experiência, outros mais atrás. Mas todos estamos nesse mesmo caminho que leva à perfeição, que leva a ser como Jesus Cristo. Então vamos apoiar os nossos líderes, especialmente aqueles que estão mais próximos de nós na ala, certo? Aqueles que nós vemos cara a cara toda semana. Mesmo com as falhas, mesmo com os desafios, são pessoas que estão lá, de alguma forma, tentando fazer com que a obra de Deus avance cada vez mais. E acho que essa é a nossa, não só dos nossos líderes, mas a nossa vontade também. Então tenhamos paciência e vamos lembrar que nós todos estamos nessa senda ainda de aperfeiçoamento, certo? E que todos nós estamos trabalhando para corrigir nossas falhas e nossos erros. Então não custa nada ter paciência com os líderes ou com os liderados e apoiar essas pessoas que estão lá sacrificando o tempo delas para que a obra do Senhor avance. Tá certo? Acho que é isso, Sara. Se você quiser encerrar, essas são minhas considerações finais. Então, muito obrigada, pessoal, por todos estarem aqui, né? A gente já passou de 1h30 aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Até achei que ia ser rapidinho, porque, né, parece simples. Mas, como falou, né, só deixar como o Max falou, siga nossos canais, compartilhe, nos ajude a espalhar as boas novas, né? O nosso projeto, ele não tem fins, a gente não ganha dinheiro com isso, a gente tá como voluntários, né? Estamos cedendo nosso tempo e serviço para ajudar a espalhar as boas novas e ajudar as pessoas a buscarem mais conhecimento. Então, a gente busca mais conhecimento junto com vocês aqui. Então, sigam a gente no YouTube, aqui no Instagram, e se puderem ler nossos artigos, né, comentário que vocês acham dos nossos artigos lá no peloestudopelafé.org, a gente agradece. Então, a gente se vê domingo que vem, numa outra, né, continuamos as nossas série, né, com a quinta pergunta sobre o templo. Então, até mais. Tchau!